No vídeo de hoje vamos falar sobre os preenchedores labiais de Biziu Skincare e teremos explicação de como funciona, quais são os ativos que a gente tem aqui dentro. Vamos ter os resultados antes e depois, inclusive o meu, e também vamos experimentar a cor, falar de textura, tudo aqui nesse vídeo. Oi gente, eu sou a Cássia e se você não me acompanha nas redes sociais, o meu Instagram é @instacassiamariano. Eu sou farmacêutica, estudante de tecnologia cosmética e recebi da Biziu os hidratantes labiais da marca, que na verdade tem função preenchedora e volumizadora, né, dos lábios. Eles utilizam aqui o principal ativo do seu primeiro produto, né, que é o preenchedor facial, que é o Selfie, e é o mesmo ativo que a gente tem aqui, mas também temos outros ativos, então eu vou começar explicando para vocês como funcionam os ativos e o que esperar deles. Os preenchedores, gente, vêm nas caixinhas, tá? A gente tem o de amora e o de melancia. E aí, quais são os principais ativos? O principal mesmo é o Selfie, que ele é um ativo revolumizador, no sentido, gente, de quando existe uma perda estrutural por conta da gordura. O que acontece? Quando a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo estrutura facial. Essa estrutura facial que a gente vai perdendo é o tecido adiposo, é a gordura. Então a gente vai perdendo bastante gordura, né, na região periorbital, região dos lábios. Então, quando a gente envelhece, fica aquele lábio cada vez mais fininho, não só mais fino, mas sem formato, porque ele fica mais murchinho. Pode ver, gente, idosos normalmente têm os lábios bem murchinhos, independente se foi uma pessoa com os lábios mais grossos na juventude. Quando a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo gordura, e essa gordura é uma gordura estrutural, que ajuda a gente a ter essa aparência preenchidinha e rejuvenescida. E aí, como eu falei pra vocês, a gente tem a gordura, né, em todo o nosso rosto, região periorbital, as maçãs, tudo, e nos lábios também. Até então a gente tinha dois preenchedores da Biziu, que é o preenchedor em gel e o preenchedor em creme, que eu já testei os dois, e são pra face, né? Mas a gente já utilizava eles um pouco, inclusive eu, pros lábios, para tentar dar uma revolumizada nos lábios. Porque o que esse ativo Selfie faz? Ele vai ativar as células de gordura no nosso tecido subcutâneo para que a gente aumente a quantidade de células, tá? Então tem uma hipertrofia das células e além de aumentar a quantidade de células de gordura, também conseguir guardar mais, ter um depósito maior de gordura dentro dessas células. Isso tudo, gente, tem artigo científico e estudo comprovando que o Selfie faz isso, tá? E que ele auxilia em diversos fatores no envelhecimento por conta desse preenchimento. Então, quando a gente fala de utilizar um produto como o da Biziu, um preenchedor, a gente vai ver resultados mesmo numa pele jovem? Pode ser que sim, mas os maiores resultados mais aparentes é quando a gente já tem uma perda estrutural de gordura. A gente vai ver um resultado melhor. Por quê? Porque age diretamente nesse fator, no fator de perda de gordura. Eu tenho 30 anos, então isso significa que eu já comecei um processo de perda estrutural de gordura, tá? Porque o nosso envelhecimento começa já desde cedo. Não é uma perda grande, mas já é um começo, tá? E isso vai se intensificando. 40, 50, 60 anos a gente vai tendo mais perda. Conforme mais perda, a gente vai ver mais resultado no visível, né? E aí o que acontece, gente? Os lábios, quando você realmente já é mais velho, tem já uma pele mais madura, os seus lábios já são mais finos. Os idosos, como eu falei, vocês podem olhar que isso realmente acontece, é um fato. E eu sou uma pessoa que naturalmente já tem os lábios muito finos, os meus lábios nunca foram grossos, né? Sempre foram geneticamente mais finos mesmo, e obviamente isso significa que eu vou ver essa diferença nos lábios muito mais intensa e até mais rápido. Então é uma preocupação minha, tá? É uma preocupação minha que os meus lábios já são finos, se eles ficarem muito finos, eles vão aparentar, eu vou ter uma aparência mais envelhecida, mais rápido, porque geneticamente eles já são mais finos. Por conta disso, há alguns meses atrás, eu decidi utilizar o preenchedor da Biziu. Primeiramente, gente, foi lá no começo de maio, tá? Então, faz 6 meses que eu comecei a usar e decidi falar, não, eu vou utilizar nos meus lábios para prevenir essa perda de gordura, tá? E ver se de repente eu consigo aí ter uma aumentadinha nos lábios, né? Foi um teste aí que eu fiz, já sabendo que o efeito que eu iria ter não seria um efeito extremamente alto, porque por mais que a gente fale que é um preenchedor sem agulhas, é um preenchedor sem agulhas que vai agir em uma condição
fisiológica da nossa pele. Não é igual você chegar lá e preencher com ácido hialurônico e ficar enorme, igual nem existe ser humano com aquele tamanho de lábio ou com a olheira tão preenchida assim, sabe? Então, a gente tem que entender que o cosmético ele vai agir de uma forma a trazer uma naturalidade fisiológica, né? Não é um preenchimento daqueles que, como eu falei, alguns lábios tão volumosos que nem existe ser humano daquele jeito, de tão volumoso que é. Então, quando a gente fala de um preenchedor labial, a gente precisa entender que sim, ele vai ter resultado, né, na base da fisiologia e do natural que é do ser humano, né? Mas enfim, eu já sabia que eu teria um resultado bem, não muito grande, né? Mas eu estava muito esperançosa e, na verdade, o que eu mais queria mesmo era não ter tanta perda de gordura labial para que eu não aparentasse um envelhecimento tão rápido por conta da minha genética já ser de lábios mais finos. Isso tudo, gente, eu falo pra vocês por conta do ativo Selfie, que é o principal ativo preenchedor, tá? Guardem todas essas informações, tá? Eu tirei uma foto do antes, lá no comecinho de maio, tá? Pra poder ir comparando, mas eu cometi um erro na foto, mas calma que eu já vou explicar pra vocês. Bom, enfim. A gente tem outros ativos aqui dentro, a gente tem o ácido hialurônico. O ácido hialurônico, ele é um excelente hidratante porque ele retém água, ele é muito hidratante, então ele vai instantaneamente, quando você aplica o produto, ele já vai fazer dar um voluminho a mais de hidratação, tá? Que aí é um volume passageiro ali porque a sua pele tá hidratada, então os vinquinhos que tem de ressecamento, tudo isso vai sumir rápido por conta da hidratação do ácido hialurônico. Também tem vitamina E, que é um antioxidante, então realmente é uma skincare para os lábios, tá? E aqui, se a gente for olhar na composição aqui atrás, tem vários óleos vegetais, tá? Óleo de girassol, óleo de macadâmia, vários óleos vegetais que vão nutrir os lábios também e com o tempo vão reparar a barreira labial e vão melhorar o aspecto desses lábios, tá? Então, pessoas também que têm dificuldade, que têm lábios muito ressecados, também vão ter muito benefício, não só com preenchimento, né, mas os vários benefícios adicionais, que é um benefício antioxidante, um benefício de reparação de barreira por conta dos óleos que a gente tem na composição, uma hidratação muito intensa por conta do ácido hialurônico já de imediato. Então, a gente tem realmente aqui um produto de skincare labial, tá? Ele não é só um hidratante labial, ele não é um gloss, apesar dele ter cor, não é um produto, ele é uma skincare real que vai tratar os lábios a curto, médio e longo prazo. E a gente também tem aqui o mentol na formulação, que quando a gente aplica, a gente sente uma leve sensaçãozinha de refrescância, que é essa sensaçãozinha do mentol, que também vai ajudar um pouquinho ali na circulação, para que os ativos também consigam ali permear, fazer sua ação. E a gente tem aí uma primeira resposta também interessante na aplicação do produto. Como eu falei para vocês, a gente tem duas versões, que é o de amora e o de melancia, ambos têm cor e cheirinho, tá? Eu vou abrir aqui os dois para vocês, para comparar. Ó, eles estão até sujinhos, gente, porque eu estou usando mesmo, tá? Ó, deixa eu apertar aqui para vocês verem tanto a textura quanto... Ó, tá vendo de amora aqui, o de melancia aqui, a corzinha deles, tá? Vou aplicar aqui com vocês, um de cada lado. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso para vocês verem a diferença. As cores, gente, não são cores, ó, vocês conseguem ver? Que não é uma cor muito intensa, é levemente translúcido. O de melancia. Ó, tá vendo? Opa! Ele já é mais rosinha, ó. Ó, apesar deles terem cor, não é uma cor muito pigmentada, com muita cobertura, né? Eles têm cor, mas eles são translúcidos, então são produtos muito fáceis de usar. Eu gostei das duas cores. Ó, essa é uma cor mais fria e mais escura, essa é uma cor um pouquinho mais clarinha e um pouquinho mais quente, né? Ó. Eu gostei das duas cores, eu não sei escolher, acho que prefiro de melancia. E aí, cada um também com o seu cheirinho gostoso, tem uma fragrância muito boa. E quando a gente aplica, a gente sente, né, essa refrescânciazinha do mentol. E aí, deixa eu misturar eles aqui, pra mostrar a textura pra vocês nos lábios, ó.
Apesar deles terem cor, eles são muito, muito, muito fáceis de espalhar. Tem um sensorial muito gostoso. Não tem sensorial pesado, sabe, de gloss, assim, daquele gloss pesado. Tem um sensorial muito levinho, até mais leve do que alguns hidratantes labiais que eu tenho. Tem alguns hidratantes labiais que eu tenho que são mais pesados que ele. Então eu gostei muito porque a textura é muito surpreendente. O sensorial, sabe, assim, é bem levinho. Bem levinho. E aí parece até, gente, que ele vai sumir. Só que ele não some. Eu já dormi com os produtos, tá? Nos lábios. Então eles formam, sim, um leve filme. Muito leve, muito gostoso. Como eu falei, muito levinho. Nada grudento, nada pesado. E aí eu já apliquei várias vezes pra dormir. Então aplico e no outro dia eu ainda sinto que tem um pouquinho de produto, assim, sabe? Como eu falei, é super levinho, mas ele fica. Então ele faz uma certa oclusãozinha bem levinha. É super leve, é uma textura que eu nunca usei de nenhum produto. Provavelmente usaram emolientes aqui muito tecnológicos e muito bons. São bem levinhos mesmo, ó. Traz um brilho de gloss, uma corzinha translúcida, dá pra usar tranquilamente em qualquer ocasião. E aí, gente, importante ressaltar que a marca, ela indica para você ter o melhor efeito de preenchimento, principalmente, você utilize pelo menos 2 vezes ao dia. Mas, como é um hidratante labial, é diferente de quando a gente usava o preenchedor facial nos lábios. Porque aí era só na hora que a gente ia fazer o skincare, né, que a gente aplicava. Aqui, o hidratante labial, muitas vezes a gente reaplica várias vezes ao dia. Então já é um ponto super positivo, porque a gente vai estar fazendo um tratamento de skincare labial mais intensivo, dependendo se a gente quiser usar mais vezes ao dia. Mas para ter resultado, gente, é pelo menos 2 vezes ao dia, todos os dias, tá? E aí, por que eu falo isso pra vocês? Tem um estudo do fornecedor, que é a ChemiUnion, né? A ChemiUnion, ela é a fornecedora do ativo Selfie, que é o ativo principal da formulação para revolumizar, a questão dos adipócitos, tudo que eu falei de aumento de gordura e tal. E aí, a gente tem os estudos da ChemiUnion, eu vou deixar o link também, que eu tirei a foto do antes e depois, gente, de 7 dias, tá? A Bizil promete que em 7 dias a gente vai ter resultado, porque a ChemiUnion mostrou que utilizando o ativo Selfie, em 7 dias a gente já tem um aumento aqui do volume labial, tá? Então vou deixar, são 2 antes e depois aqui, onde a gente consegue ver sim que houve uma melhora, e para 7 dias foi uma melhora bem intensa. A questão aqui, gente, é que nós não sabemos qual a idade dessas pessoas e o quão elas já tinham perdido volume labial durante as suas vidas, né? Então a gente não consegue saber qual o perfil dessas 2 pessoas que utilizaram o produto. Se elas eram pessoas mais velhas e que realmente utilizaram o produto porque tinham uma perda grande já nessa estrutura, tá? Então, mas temos sim resultados muito satisfatórios. Eu comecei a utilizar, como eu falei, agora vamos para o meu resultado. Eu comecei a utilizar o preenchedor facial, eu comecei a usar primeiro o em gel, tá? E aí o em gel eu usava nos lábios, só que o que acontecia? Quando eu ia pegar um pouquinho só, porque a minha intenção não era usar no rosto ainda, eu achava que eu ainda não precisava usar no rosto, porque eu ainda não tinha perda de estrutura de gordura facial. Então eu pensava, ainda não vou usar no rosto, mais pra frente eu acrescento o preenchedor facial no rosto, né, que eu até tava dando pra minha mãe testar, fiz um vídeo de antes e depois da minha mãe e tudo. Então a minha intenção era usar só nos lábios. Só que quando eu ia pegar, acabava vindo bastante produto. Então eu já aplicava aqui nos lábios, já vinha pra cá, e às vezes também já aplicava aqui, ó, gostava de aplicar nas maçãs do rosto, falei, vai que aqui aumenta um pouquinho a gordura, né, pensei comigo, já melhora tudo, o tensionamento aqui da pele, a conformação, o volume. Aí tudo bem. Aí eles lançaram em julho, eu tava usando em maio. Em maio, quando eu comecei a usar, eu tirei uma foto, mas eu cometi um erro por quê? Já vou falar por que eu cometi esse erro. Quando a gente fala de volume labial, uma foto plana não vai mostrar volume labial, gente. No máximo, ele vai mostrar a espessura dos lábios, a altura. Mas o lábio, ele não é só altura, ele tem uma protuberância pra frente. Então, uma foto assim plana, eu tava bem, sei lá, nem pensei nisso na hora que eu fui tirar a foto pra fazer o antes, pra depois poder fazer o depois, né? Então eu tirei a foto e não pensei nisso, e só depois eu fui pensar que essa foto não ia conseguir ver muita coisa não, porque planamente a gente não consegue ver o volume dos lábios, né? Se eles estão mais gordinhos, se eles estão mais pra frente, tanto que vocês podem ver que no antes e depois da ChemiUnion,
é uma foto meio que de ladinho, pra gente ver tanto a espessura, a altura dos lábios, quanto se eles foram pra frente. A gente consegue ver que tem essa diferença. Mas enfim, aí em julho eles lançaram o preenchedor facial em creme. O preenchedor facial em creme, eu gostei muito dele. Eu gosto mais do em creme do que o em gel. O em gel, ele é muito bom pra quem tem a pele mais oleosa, porque ele também, na verdade, os dois controlam a produção de sebo, diminuem bastante poros, tá? Diminuem, só que o em creme, ele já é mais oleosinho, então se a pessoa já tem essa dificuldade de usar, já tem a oleosidade aumentada da pele, acho que não vai gostar de usar, né, tanto assim. Não que ele é oleoso, tá? Ele só é um pouquinho mais pesadinho. O em gel, ele é leve, 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 porque é em gel, e o em creme é um creminho, mas também é levinho, tá? Não fica nada pesado, não. E aí, quando eles lançaram em julho o em creme, eu gostei mais. E aí, eu passava nos lábios o em creme, e aí vinha aqui, e aí aplicava aqui nas maçãs, e aí, ultimamente, nos últimos meses, tá? Não foi desde o começo, não. Nos últimos meses, eu comecei a ver que a minha olheira tava mais funda, assim. E não era uma questão que eu via, mas eu comecei a ver que tava. E aí eu falei, gente, será que eu já tô tendo uma perda, né, estrutural? Comecei a passar sempre aqui um pouquinho, aqui embaixo, nessa parte, pra ver se melhorava. E eu senti que melhorou já, tá? Mas aí, depois, na foto que eu fiz, o antes, eu vi que eu já tinha uma olheirinha bem fundinha, assim, que não me incomodava, mas que depois eu comecei a perceber. Não sei se é porque eu tive alguma diferença no meu rosto e eu comecei a chamar mais atenção pra essa área, né? Mas enfim, fiz a foto do depois. Gente, eu fiz inúmeras fotos do depois, tentando fazer ficar na mesma posição. Como é difícil, como é difícil. Por isso que quando vai ter um estudo científico mesmo, de aparência, com uma foto de antes e depois, é tudo muito padronizado. Então, que nem aquelas coisas de dentista, põe o rosto aqui, prende o rosto aqui, faz assim, põe essa luz, liga essa luz, liga essa luz, liga essa luz. É tudo muito padronizado, é tudo parado, é tudo na mesma posição, porque a foto do antes precisa ser exatamente na mesma posição, na mesma iluminação, no mesmo ângulo. Então a câmera também, a câmera tiver mais pra cima, mais pra baixo, mais angulada, mais de assim, já muda tudo, gente. É muito difícil. Eu já fiz fotos e vídeos de antes e depois pra mostrar muito mancha. E a mancha, ela tem uma diferença na iluminação. Quando você fala assim, a iluminação, ela faz muita diferença na mancha. Então eu sempre tomei bastante cuidado com tentei tomar, né, porque aprendi com os erros, porque já fiz errado também. Então eu sempre tentei cuidar para ter a mesma iluminação, mas não é só questão de iluminação, é questão de ângulo. Você faz um pouquinho mais pra cá, um pouquinho mais pra cá, um pouquinho, já dá tudo errado, você já não tem uma foto idêntica na mesma posição. Então, valorizemos os estudos científicos que fazem a pessoa na mesma posição, certinho, idêntico um ao outro, né? Assim como a gente viu na foto da Kim Union, que tá exatamente na mesma posição. Gente, é muito difícil fazer isso, é muito difícil. Se vocês quiserem, tentem um dia. Eu acho que é impossível se você não tiver realmente um equipamento para isso, uma estrutura para fazer isso. Mas enfim, além da posição, até a iluminação, não sei o que aconteceu, que a iluminação, eu tirei a foto no mesmo lugar, com a luz acesa, depois apaguei a luz, depois abri a janela, depois fechei a janela, depois acendi a luz de cá. Tentei de várias formas e não consegui nem reproduzir a mesma iluminação, mas eu vou colocar o antes e depois aqui para vocês, porque eu coloquei na aba comunidade do canal. E algumas pessoas eu coloquei assim na aba comunidade, eu vou colocar a foto, não vou falar o quê, me fala o que vocês veem diferente. Algumas pessoas falaram de textura, outras falaram, ó, só dá pra ver a iluminação aí, a diferença é a iluminação, não tem mais nada de diferente não. Mas algumas pessoas, 3 pessoas até então, falaram sobre a profundidade da olheira. E eu vi isso muito. Em todas as fotos do depois que eu tirei, eu vi muita diferença na profundidade de olheira. E eu acho que é porque eu comecei a usar o preenchedor em creme aqui, tá? E aí, uma pessoa também falou que parecia que os lábios estavam lembrando, gente, que eu não falei pra onde olhar. Eu só falei, vê aí o que vocês acham, pra ver se vocês viam alguma coisa, né? E aí teve uma pessoa que falou que parecia que os lábios estavam um pouco mais volumosos, mas que também não sabia se era questão da iluminação ou não. Eu pensei muito se eu ia trazer esse antes e depois no vídeo, porque infelizmente não tinha como refazer o antes. Como que eu vou refazer o antes, que o antes não tem como refazer? E o depois eu tentei de várias formas, não consegui padronizar, fazer igual, não sei o que aconteceu. Das próximas vezes eu vou tentar padronizar certinho os ângulos, iluminação, tudo. É pra aprender, né? Pra gente ficar mais profissional. Então eu pensei em nem trazer, só que aí eu falei assim, bom, como que eu vou falar da minha
experiência, se eu não trazer a foto, às vezes alguma pessoa que não me conhece, quem me conhece não vai se importar, mas quem não me conhece, que vê o meu vídeo pela primeira vez, vai falar assim, ah, ela não trouxe o antes e depois porque não tem resultado. Mas algumas pessoas vão ver resultado sim, outras vão achar que é só iluminação. Eu vejo resultado, mas confesso que tem sim diferença na iluminação e não tem como corrigir, eu tentei de todas as formas e não consegui. Porém, tem uma coisa. Eu fiz um vídeo. E aí, gente, o que acontece? A gente tem esses preenchedores labiais há, sei lá, uma semana que eu tô usando ele. Então, tem um pouquinho do resultado dele? Tem. Mas o meu resultado é de 6 meses usando o preenchedor facial nos lábios. Ai, mas eu usava todos os dias, 2 vezes ao dia? No começo, sim, porque tudo no começo a gente pega, né, com bastante intensidade. Depois foi passando o tempo e eu aplicava de vez em quando. Então, tipo, eu ia fazer a minha skincare, como eu intercalo às vezes os produtos, eu usava, tinha vezes que eu não usava. Então, assim, foram 6 meses usando praticamente todos os dias, mas claro que teve dias que eu falhei, tá? Teve sim. Então, obviamente, utilizar o hidratante labial, que é uma coisa que você leva para todo lugar, vai facilitar muito o resultado, eu vou ter resultados muito mais intensos. Aí, o que acontece? Em maio, que foi quando eu comecei a fazer isso, eu fiz um vídeo no Instagram, um vídeo mostrando outra coisa, acho que eu tava mostrando meu cabelo, o rímel, sei lá, era um negócio assim que eu tava mostrando, e eu salvei esse vídeo. E aí eu tive uma ideia, como na foto não dá pra gente ver tão bem os lábios, porque dá pra ver até uma diferença, sim, na olheira, mas não dá pra ver tão bem os lábios. Aí eu tive a ideia de gravar um vídeo meu, pra vocês compararem o antes e depois, quando eu viro assim, de vários ângulos diferentes. Obviamente, gente, eu não consegui fazer um vídeo idêntico na mesma posição, mas dá pra vocês pegarem os ângulos e visualizarem. Eu vou colocar o vídeo aqui pra vocês verem. O que eu vejo nesse vídeo? E eu até mostrei pra minha mãe e falei pra ela ver se ela viu mesmo que eu. Eu vejo, gente, que eu consigo perceber um volume maior, tipo os lábios mais, minha mãe falou assim, mais bicudinha, você tá mais bicudinha. Parece que os meus lábios antes, eles estavam mais planos. Se você olhar, eu sei que não tá na mesma posição, que eu não consegui fazer exatamente o vídeo igual, eu nem tentei, na verdade, porque eu não ia conseguir. Então eu só fiz um vídeo assim pra vocês verem os diferentes ângulos, tá? Quando vocês olham assim, quando eu tô meio viradinha, dá pra ver que no vídeo do antes os lábios estão mais planos e no vídeo do depois os lábios estão mais volumosinhos. Eu sei que tem diferença, eu tava com rímel, eu tava com maquiagem no outro, mas dá pra ver essa diferença nos lábios. E outra diferença que dá pra ver também é em relação à proporção, isso dá pra ver claramente, a proporção do lábio superior pro lábio inferior. O meu lábio superior, e isso eu percebi visualmente no meu dia a dia, tá? Isso eu percebi no meu dia a dia. Meu lábio superior tava muito fino em relação ao inferior. E isso me incomodava muito, porque os meus lábios eles já são finos. Então me incomodava demais esse lábio tão fininho assim, que é o que dá mais aparência envelhecida ainda, sabe? Dá muita aparência envelhecida esse lábio muito fininho assim. Isso, como eu falei, eu percebi no meu dia a dia. Eu percebi que o meu lábio superior, ele conseguiu aumentar um pouquinho mais e ficar um pouco mais harmonioso com o lábio inferior. Até aqui, ó, vocês conseguem ver. Que antes eles eram bem mais fininhos, então isso a gente consegue perceber bastante. Teve essa diferença, teve uma revolumização e também consigo perceber levemente, e isso fica muito claro quando a pessoa realmente tem um lábio envelhecido, tá? Ela perde totalmente o formato do lábio. O lábio fica não só fino, mas fica sem forma, porque fica com flacidez também, né? Fica mais fino e aumenta a flacidez, fica mais frouxo. Então o lábio, ele fica mais sem forma. E aí, com este produto também, a gente, por conta desse preenchimento, ele vai trazer uma forma melhor para os lábios. Os lábios vão ficar mais desenhados. Não foi uma coisa assim que eu percebi muito nos meus lábios. O que eu mais percebi realmente foi uma volumização mais, sabe, quando eu vejo de lado assim, e uma uniformização melhor do lábio superior com o lábio inferior. Eu sei que esse vídeo ficou extremamente longo e que provavelmente quem tá vendo aqui até o final é gente que já me acompanha aqui no canal. Então eu vou aproveitar, gente, pra mostrar em vídeo, pra ficar registrado, o primeiro press kit que eu recebi de uma marca que foi a Bijou Skincare. Tô muito feliz com isso, tá? Olha que lindo, gente, quando abre aqui. Eu queria muito compartilhar isso aqui com vocês, eu sou muito grata por vocês que me acompanham aqui.
E aí, eu lembro até que a Biziu foi a primeira marca também, assim, e única até então, que me mandou um produto antes do lançamento para eu testar, que foi o preenchedor em creme. Eu recebi antes do lançamento para testar. E agora eu recebi um press kit lindo, assim, sabe? Que já recebi outros produtos, mas assim, um press kit de lançamento é uma coisa assim que vai ficar marcada aí na minha vida para sempre, que foi com a Biziu, uma cartinha. Os produtinhos, eles já tinham me mandado, gente, os produtos separados e depois me mandaram no press kit aqui. Olha que legal, dá até pra gente colocar no chaveirinho, né? E aí a hora que abre aqui, ó, a caixa, tem um compartimento secreto que é um pijama. Eu vou mostrar pra vocês. Ó, um pijaminha da Biziu. Olha o short, que lindo, gente, de boquinha pra gente lembrar que foi o preenchedor labial. O short, acho que vai dar certo em tamanho em mim. E a parte de cima também. Eu achei lindíssimo, achei muito gostosinho e achei um mimo, assim, maravilhoso. Tá vendo? Gostei demais, agradeço muito a Biziu e agradeço muito a todos vocês que estão nesse canal há tanto tempo me acompanhando. E aí a gente então vai ficando por aqui nesse vídeo, tá, gente? Deixa aí nos comentários o que você achou e se você quiser eu vou deixar a playlist aqui com todos os vídeos da Biziu Skincare que a gente já fez aqui no canal. Vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo!